2 minutos de atraso com o meu flip chart. Geralmente, como eu falei, quando tem flip chart a live é boa. Então, eu, se fosse você, assistiria pelo menos um pedaço, porque hoje a gente vai conversar sobre inovação, geração de riqueza, ciência, empreendedorismo, como que tudo isso se relaciona na macroeconomia, na microeconomia, no avanço, no progresso dos países. Pessoal que já está entrando aqui, vou colocar aqui um questionamento que eu gostaria que vocês fossem respondendo. Deixa eu comentar aqui. Pergunta, 2 pontos. Monopólios são bons ou ruins? E deixa eu fixar aqui. Esse vai ser o primeiro tema que a gente vai conversar. Vou colocar vocês aqui num tripé. Live com flip chart não dá pra perder. Valeu, Arthur. Tô vendo o pessoal entrando aqui. Pescada, Samuel. Que prazer ter vocês aqui. O papo vai ser bom. E aproveitando quem tá entrando aí, responde essa pergunta aí. O que vocês acham? Monopólios são bons ou são ruins? A gente vive ouvindo falar, né? Que monopólio isso, monopólios aquilo. São bons ou são ruins? Ou tanto faz? Ou nunca pensei a respeito? Deixa eu ajeitar aqui, dá pra ver bem o flip chart. Flip chart é a grande estrela da noite, né? Eu só tô aqui pra... O Samuel tá falando que são ruins. Acho. Já se esquivou aí. Bom, alguém já definiu pra vocês o que é um monopólio? Do ponto de vista econômico. Tô aqui com as minhas canetinhas multicolores. E eu gostaria de aproveitar o flip chart para definir um pouco. Foquemos está falando, Pescada está falando que são bons. A Lorena está falando que se o monopólio for seu, é ótimo, mas se for para o consumidor, é ruim. O Pedro também está falando, bem-vindo Pedro, parabéns aí pela aprovação na Jornada Link, hein? O Pedro está falando que também acha que são ruins. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, eu quero definir o que são monopólios, para aí a gente discutir se é bom ou se é ruim. Porque não adianta nada a gente ficar discutindo se o meu entendimento de monopólio é uma coisa, se o de vocês é outra, porque vai ficar papo de louco, né? Lourenço está falando que são ruins, porque perde qualidade de serviço por não ter concorrência. Vamos falar bastante sobre concorrência também e como que isso tudo se liga no crescimento de um país. E aí, se vocês me permitirem, mais tarde, quero ler um artigo aqui, um resumo. Eu grifei aqui alguns trechos de uma revista que eu comentei, eu mandei até, compartilhei com algumas pessoas que me pediram o link. Mas vamos lá. A outra coisa, já avisando, toda vez que eu virar aqui pro Flipchart, eu vou ter que fazer uma força tremenda, porque vocês me veem espelhado, então eu vou ter que escrever espelhado aqui. Então vocês me perdoem aqui se porventura eu me enrolar, tá bom? Mas eu vou traçar aqui um gráfico de preço e quantidade. O que é isso? Dá pra ler aí? Se estiver muito ruim, acho que tá dando, né? Se estiver muito ruim, vocês me avisam. Aqui, nesse eixo, a gente tem o preço de um produto, de um serviço, não importa. E aqui é a quantidade demandada, ou seja, se eu colocar um preço X, eu vou vender Y aqui. Então se eu colocar um preço P, eu vou vender Q unidades. Beleza? Se a gente parar para pensar, se eu jogar o preço lá para zero, de graça até injeção na testa. Então com preço zero, a demanda, o Q aqui, tende ao infinito, certo? E de maneira análoga, se eu jogar o meu preço lá para cima, vai chegar um ponto que ninguém mais vai querer comprar, então o Q tende a zero quando o P tende a infinito. A gente conseguiria então traçar algo mais ou menos assim. Isso aqui, ó, torto a beça, mas isso aqui é a demanda. Como que funciona? Se eu setar aqui, vou decidir que eu vou vender o meu produto nesse preço aqui. Essa daqui é a quantidade
de unidades que eu vou vender. Dá pra ver esse verde aí? Dá mais ou menos. Deixa eu fazer um pouquinho mais forte. Tudo bem? Então, parando para pensar aqui, imagina que o seu custo, vou colocar ele em vermelhão aqui, o seu custo, ele é um preço, por exemplo, 5 aqui. Ixi, peraí que eu tenho que pensar para escrever 5. 5. Esse é seu custo. Tá certo? Fazer o S espelhado é dificílimo. Bom, você concorda comigo que esse é o preço mínimo que você consegue chegar? Vender abaixo de 5, você vai perder dinheiro e aí você, como empresário, vai quebrar. Tudo bem? Bom, imagine agora pensando, você é um empresário, tá? Um empresário monopolista, só tem você no mercado. Onde você vai colocar o preço? Quanto dinheiro você ganha se você colocar um preço aqui nesse lugar aqui que eu coloquei? Por exemplo, imagina que isso aqui é 6, tá bom? Nossa, ficou muito torto, mas... Quanto dinheiro, qual que é o seu lucro aqui, nesse caso? Bom, você vai colocar um preço 6, você vai vender, por exemplo, 300 unidades, vai. Então, a sua receita vai ser essa diferença entre o custo... A receita, desculpem, é tudo isso, né? 6 vezes 300. Só que tem o custo. Então, o seu lucro mesmo, vou chorar de preto, é esse pedacinho aqui do quadrado. Só que você é monopolista, você domina o mercado, você pode colocar o preço onde você quiser. Digamos que você coloque aqui, você sobe um pouco o seu preço. Você coloca como 7. Bom, você vendeu menos. Mas pode ser que esse lucro aqui, que eu vou pintar de vermelho, pode ser que seja maior. Como é difícil de ver, né? Vamos colocar uma tabelinha aqui. Vamos fazer o seguinte, imagina que eu tenho aqui preço e aqui quanto eu vendo. E aí aqui a gente vai colocar o lucro. Então, se eu vender a preço de custo, 5. Peraí, colar aqui. 5, digamos que eu venda, sei lá, 400. Depois a gente vai calcular o lucro. Com 6, eu tô com muita dificuldade de fazer 6. Mas até que não tá tão ruim, né? Espelhado 6. Bom, com 6, digamos que eu venda 300. Com 7... Tinha feito esse 7 errado, hein? Vocês me avisaram. Vocês estão prestando atenção ou perdi vocês? Eu vendo 200 e com 8 eu vendo 100. Se o meu custo é 5, eu vendo 400 unidades e o meu lucro é 0. Com 6, a diferença é 1, né? Então, por unidade eu ganho R$1, por exemplo. Se eu vendo 300, então o meu lucro vai ser 300. Com 7, o meu lucro é 2. Eu vou vender menos, vou vender 200. Só que cada um eu vou ganhar 2, então o meu lucro aumentou. O meu lucro agora é... Opa! 400. Com 8, cada unidade eu ganho 3. Então, eu vendo 100, então de novo eu vou lucrar 300. Percebam que diminuiu. Como que funciona isso? Se a gente fizer aqui um outro gráfico, de novo o preço aqui,
Só que aqui a gente vai colocar nesse eixo a quantidade de dinheiro que entra. Vamos colocar a receita. Vamos colocar P vezes Q. Se eu vendo as minhas coisas a R$0, a minha receita é 0. Eu vou aumentando o preço. A minha receita vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora também, eu aumento o preço, vai chegar num preço que o último otário já não vai mais comprar o meu produto ou o meu serviço, então a minha receita fica 0 de novo. Essa curva ela é mais ou menos assim. Dá pra ver aí? Tem um ponto em que você tem o lucro máximo possível. E aí pensando você, como monopolista, você que domina o mercado, onde você vai colocar o preço? Você vai colocar o preço aqui. Só tem você. Nada te obriga, nada te impede a fazer algo. Nada te obriga a fazer algo diferente, nada te impede de fazer o que você quiser, afinal você é um monopólio, então você coloca o seu preço no lugar onde o seu lucro é máximo. Bom, e aí voltamos agora à nossa questão aqui inicial. Monopólios são bons ou ruins? Entendendo monopólios agora dessa forma, teve gente que falou que é bom, teve gente que falou que é ruim, a maioria na verdade falou que é ruim, falaram que é bom para o empresário. Aqui isso vimos, né? Para o empresário é bom ser um monopólio porque você maximiza o seu lucro. Mas tem dois argumentos muito bons contra monopólios, de por que monopólios são ruins. O primeiro argumento é um argumento até, vamos chamar assim, social, o outro também mas é o capitalista do mal que está tirando o dinheiro das pessoas e tal, ele é malvado, só visa o lucro e etc. Esse é um argumento, mas vamos tirar as emoções, vamos desapaixonar a discussão aqui. Estamos falando de economia. Na economia, as pessoas elas são só agentes econômicos, a gente desumaniza todo mundo, são agentes econômicos e etc. Tem um ponto que toca em um outro conceito que, olhando para essa tabela aqui, fica mais fácil de entender. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar na SpaceX, do Elon Musk? Que eles estão colocando uma constelação de satélites para levar a internet até os rincões mais remotos do planeta Terra. E aí, agora que tem a Starlink, chega a internet lá no gelo, no norte do Canadá, os esquimós vão agora receber a internet do Elon Musk. Só tem a internet do Elon Musk lá. Então é um monopólio. Para o Elon Musk, isso é um monopólio. Se você for pensar com a cabeça do Elon Musk monopolista, você vai colocar o preço da internet no ponto onde você vai maximizar o seu lucro, correto? Portanto, nesse nosso exemplo aqui, você colocaria o preço aqui, no 7. Você vai vender 200 assinaturas de internet e 200 esquimós vão ter acesso à internet e você vai maximizar o seu lucro como Elon Musk monopolista. O outro argumento contra os monopólios leva em consideração o chamado bem-estar econômico agregado. Que se a gente pensar do ponto de vista da sociedade dos esquimós, o que é melhor para a sociedade dos esquimós? A internet, ela traz muitas oportunidades, ela traz emprego, ela traz estudo, ela traz acesso, ativismo político, não importa, 1000 coisas. Para a sociedade dos esquimós, o melhor é que o máximo de esquimós possível tenha acesso à internet. Então, para a sociedade dos esquimós, era melhor que o Elon Musk não tivesse lucro. Era melhor atingir o máximo de pessoas possível. Então, nesse exemplo, e baseado nesses argumentos, o monopólio é algo absolutamente indesejável para a economia em larga escala, para a economia de um país, para a economia de uma sociedade. Tá fazendo sentido o que eu estou falando?
Manda um joinha aí se vocês estão acompanhando. Se eu viajar na maionese, eu vou tomar um gole d'água aqui. Bom, tá com um delay grande. Eu tô ouvindo minha mãe assistindo a live lá na sala, então eu vou continuar aqui. Bom, aqui, com esse conceito do bem-estar econômico agregado, a gente já começa a tocar um pouco nos fundamentos econômicos do socialismo. O socialismo, por exemplo, ele tem como premissa fundamental garantir o máximo de bem-estar econômico, ou seja, o máximo de acesso às pessoas, aos bens e serviços para garantir uma vida mais confortável, enfim, não importa. Mas para o socialismo, você tira a equação do lucro, ou melhor, você tira o lucro da equação e não importa mais lucro, nenhuma empresa existe para dar lucro, as empresas existem para maximizar o bem-estar social. Bom, a gente falou do monopólio. E o que tira o monopólio? Vocês mesmos já falaram que é a competição, né? Um de vocês até definiu, né? Monopólio é quando não tem competição e aí a qualidade dos produtos e serviços não é a melhor possível. Vamos lá. Você, como empresário monopolista, vem e coloca o seu preço aqui. E aí tem uma força de mercado que vai te empurrar para baixo. Que é o quê? A concorrência. Porque você está aqui, vendendo só para 200. Pô, tinha mais gente que queria acessar um produto similar. Então vai vir outra pessoa e vai copiar o seu produto. E aí vai vender um pouquinho mais barato. Aqui. E aí você vai ter que abaixar o seu preço. E aí ele vai abaixar, e aí você abaixa mais, e etc, etc, etc. Até chegar no ponto de equilíbrio, que eu vou pintar de vermelhão aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto de equilíbrio da competição perfeita. Como assim? Bom, o custo é 5, lembram, né? Aqui é a demanda, então você vai produzir alguma coisa que custa 5 para você. Você não pode vender a menos que 5. Se você vender a menos que 5, você vai perder dinheiro e você vai quebrar, e aí já era a sua empresa inteira. Então, o 5 é onde você consegue chegar. Os produtos ou os serviços que estão no estado de competição perfeita, ou seja, para o consumidor tanto faz, não tem diferença nenhuma, porque todos os produtos são similares, são produzidos com as mesmas técnicas, as mesmas tecnologias, dos mesmos materiais e etc. Esses produtos são os chamadas commodities. Laranja, arroz, meio que tanto faz, né? Talvez você seja fiel a laranja do Zé ou arroz tio João, porque ele é lavadinho, mais bonito e etc. Mas aqui você é muito sensível, você como consumidor é muito sensível a preço. Se aumentar um pouquinho o preço de uma marca, você compra do outro. Eles são os produtos que são substitutos perfeitos. Aqui, os empresários, as empresas que estão aqui é o outro extremo do monopólio. É a competição perfeita, como eu falei. Aqui o lucro é zero. E o lucro que eu estou falando não é o lucro contábil de receitas menos despesas. Aqui eu estou falando de lucro econômico. Que aí eu quero apresentar outro conceito. Já foram vários hoje, hein? Espero que vocês estejam anotando, mas se não tiver vai ficar gravado. O lucro econômico é o lucro que leva em consideração o custo de oportunidade. E esse conceito ele é muito importante para toda a nossa conversa. O custo de oportunidade, ele é o custo que você da opção que você deixou de fazer por escolher algo. Como assim? Você vai sair sexta-noite, tá? Com seu namorado, sua namorada, sua esposa, não importa. Com seus amigos, se você é solteiro, mas vocês vão sair e, tô com fome, vamos comer. E aí vocês têm duas alternativas. Você pode ir naquele restaurante que você sempre vai,
que tenha comida boa e etc, que você gasta ali R$ 50, ou abrir um restaurante novo e a gente pode ir lá experimentar. E aí você escolhe ir no restaurante novo. Ao escolher ir no restaurante novo, você deixou de ir para o restaurante que você sempre vai. E você chega no restaurante novo e a fila tá grande e você fica lá esperando. E aí te colocam numa mesa ali do lado do banheiro e aí passa gente, tromba na sua cadeira. E aí no fim das contas a comida ela chega fria, a coca que você tinha pedido esquecem e nunca vem, aí chega e você gasta os mesmos R$ 50. Nesse exemplo, você vai embora sentindo que você lucrou ou que você tomou um prejuízo? Você gastou os mesmos R$ 50, mas a sua sensação não é de 0 a 0, de deu na mesma. Você sente que saiu no prejuízo. Por quê? Você deixou de ir no restaurante que você conhecia, que você sabia que ia comer bem e que ia ser bem atendido. Ou seja, a hora que você faz a conta para ver se você teve lucro ou prejuízo nessa sua escolha, não é só os R$ 50, até porque R$ 50 deu na mesma. Mas você sente que teve prejuízo por causa do custo de oportunidade. E o custo de oportunidade, quando a gente está falando em economia, em finanças, ele é o dinheiro que você deixa de ganhar porque você não investiu em outra coisa. Então, digamos que você está aqui, você é um empresário, e a sua empresa, ela dá lucro. Ela te dá 1% ao ano de lucro. Você tem lá, para facilitar a nossa conta aqui, né? Você tem lá R$ 1 milhão, para ficar redondo, R$ 1 milhão investidos, então você tira 1% de lucro ao ano dessa grande empresa. Bom, esses mesmos R$ 1 milhão, se você vendesse a empresa e comprasse títulos da dívida pública, você ia ganhar mais do que isso por ano. Se você aplicasse a taxa Selic, você ia ganhar mais por ano. É isso que eu chamo de empresas que dão lucro zero. Ela até dá um certo lucro, mas é menor ainda que o custo de oportunidade. Então, quando você, como empresário, está aqui, você pensa 2 vezes. Puxa, será que vale a pena continuar fazendo, continuar me matando como estou me matando, para dar menos dinheiro do que eu poderia ganhar fazendo nada e aplicando sabe lá Deus aonde. Então, falamos aqui, só recapitulando aí, também tem gente que entrou depois, falamos dos monopólios, falamos de 2 argumentos contra os monopólios, definimos aqui o dinheiro que você pode ganhar em função do preço, você vai aumentando o preço, chega uma hora que você aumentou demais, ninguém mais compra, mas tem um ponto ótimo do ponto de vista do empresário monopolista individual, que ele maximiza o seu lucro. Então, com o monopólio, você quer colocar o seu preço aqui. Mas as forças de mercado, os seus concorrentes, eles vão te empurrar. E é uma corrida que todo mundo perde, de uma certa forma, do ponto de vista dos empresários, tá? Porque vocês vão tender a chegar no ponto de equilíbrio do lucro zero. Para a sociedade, ao contrário, e aí eu falei até do socialismo, para a sociedade isso aqui é o mais desejável, pelo menos do ponto de vista socialista, porque aqui você está maximizando o bem-estar econômico agregado, você tem o máximo de pessoas tendo acesso aos produtos e aos serviços. Tudo bem? Se vocês forem tendo alguma pergunta, eu tô falando a beça aqui, diretaço, podem mandando aqui que eu tô de olho, tá? Aliás, eu tô escrevendo espelhado aqui atrás de mim exatamente para poder ver o que vocês falam. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Bom, existe um ponto a favor, um argumento a favor dos monopólios. Existe um argumento pelo qual as sociedades, os países, nós desejaríamos os monopólios. E o homem que falou isso chama-se Joseph Schumpeter. Eu não falo alemão. Se tiver alguém aqui que fala alemão, depois me manda um áudio que eu vou publicar como é que fala o nome dele. Ele é austríaco e ele é um economista da primeira metade do século XX.
E é muito interessante, porque o livro dele está dividido em duas partes. E a primeira parte, ele fala disso que a gente falou agora, chega a essa conclusão. A primeira parte inteira é dedicada ao Marx. Ele constrói em cima da teoria do Marx. Chega até o mesmo ponto que o Marx chegou. Só que aí o Marx foi para um lado e ele, aí na segunda parte do seu livro, fala dos pontos desejáveis dos monopólios. O que ele fala é que algum grau de monopólio é melhor do que a competição perfeita. Vou repetir, algum grau de monopólio é desejável e é melhor do que a competição perfeita. Ele foi um dos primeiros cientistas econômicos a falar do empreendedorismo como teoria econômica. E ele fala dos monopólios gerados pela inovação. Como assim? Inovação, por definição, é algo novo, certo? Senão não seria uma inovação. Tá no nome. Se é algo novo, se é algo que você inventou, é algo que só você tem. E se só você tem, é um monopólio. E o que ele argumenta é que nesse momento que você inova, que você tem algo que só você tem, e você cria um monopólio, você pode e deve, e já vou falar por que deve, colocar o seu preço aqui para maximizar o seu lucro. Por quê? Aqui você vai conseguir recuperar o investimento que você faz, você vai conseguir um lucro desproporcional até. E aí, com o tempo, naturalmente, como acontece nos mercados, os seus competidores vão ver a sua inovação, vão copiar. E aí, você vai tender ao ponto da competição perfeita. E aí, um dia, a sua inovação já não vai mais ser nova, ela vai ser normal. E aí vai vir a próxima inovação, que vai tornar obsoleto o que você mesmo inventou. Exemplo, iPhone. Eu falei que a gente ia falar da data de 9 de janeiro de 2007. Eu até publiquei nos meus stories o vídeo da apresentação do Steve Jobs apresentando pela primeira vez ao mundo o iPhone. O iPhone foi uma inovação disruptiva. Não tinha nada parecido, de repente tinha. E quando ele criou o iPhone, quando a Apple criou o iPhone, só a Apple tinha iPhone. Aliás, continua tendo, mas só a Apple tinha o que a gente chama de smartphone. E, como só ela tinha, era um monopólio. E ela jogou o preço lá em cima, maximizou seus lucros, aliás, ainda joga. Mas vocês todos estão me assistindo de um smartphone, ou pelo menos a maioria de vocês. Mas a minoria de vocês está usando um iPhone, a maioria está usando um Android. O que é o Android? Ele é a cópia da inovação da Apple. Ela inovou, teve um monopólio e as outras empresas vão enxergando as oportunidades, vão copiando e aí vão se criando novas alternativas que vão chegando mais perto do ponto da competição perfeita e naturalmente, pelo próprio mercado, a gente vai chegando, vai se aproximando ao estado de bem-estar máximo agregado. Faz sentido o que eu estou falando? É aqui que o Schumpeter se descolou do Marx e diferenciou a teoria dele do socialismo. Porque o que ele fala é, você não precisa forçar para chegar no ponto de máximo bem-estar agregado, ou seja, para conseguir atingir o máximo de pessoas. Porque naturalmente as empresas vão copiar as inovações umas das outras. E o ponto principal que ele fala, e aí justificando por que os monopólios são desejáveis, inovar é arriscado. Talvez você já tenha ouvido falar na história do Thomas Edison, trabalhando para inventar a lâmpada elétrica. Ele errou 1000 vezes. E eu não estou exagerando, é tipo 1000 lâmpadas que ele fez que não funcionaram. Essas 1000 tentativas custaram para ele. Foi um dinheiro que ele tinha que ter para gastar. E foi gastando, e foi gastando, e foi dando errado, foi dando errado. Foi um dinheiro que ele, entre aspas, jogou fora. Só que aí na 1000 e não sei quantas, na tentativa número 1000 e sei lá quanto, ele conseguiu a lâmpada que funcionava. Aí ele inovou. Aí ele tinha um monopólio. Aí ele vendeu. E ele ficou muito rico, rico o suficiente para, primeiro,
bancar o custo das 1000 tentativas que deram errado. E segundo, para bancar o custo do próximo risco que ele ia tomar, da próxima inovação. E é aqui que entra o ponto pelo qual nós, como sociedade, desejamos que os monopólios aproveitem os monopólios inovadores, não os outros tipos de monopólios que a gente nem falou, mas os monopólios inovadores. É desejável para nós que eles aproveitem a sua condição monopolista e maximizem os seus lucros. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai fazer a poupança para bancar a próxima inovação. E se ele não fizer isso, ele não vai simplesmente ter dinheiro para bancar, inovar de novo. E naturalmente, por ser um monopólio, ele não vai atender todo mundo na largada. Mas aos poucos, as inovações vão sendo copiadas e as outras empresas vão levar para um ponto mais próximo do ponto de equilíbrio. Faz sentido isso tudo? Bom, então aqui fica a lição principal, que a inovação, ela é arriscada. Mas ela é necessária, porque é a inovação que traz o progresso, é a inovação que traz o bem-estar material, vamos chamar assim. Então, por exemplo, talvez alguém aqui já tenha feito clareamento dental a laser. Já foi num dentista, ou pelo menos já viu propaganda aqui no Instagram. Clareie seus dentes brancos, usando laser. Bom, hoje a gente tem máquina de laser no consultório do dentista, porque 20, 30, 40 anos atrás, algum cientista maluco num porão lá num laboratório em uma universidade torrou milhões de dólares de alguém que financiou a pesquisa dele para estudar o raio laser, e aí com o tempo isso foi se barateando e chegou nas máquinas de clareamento dental. Olha só que fantástico, o cientista lá, ele não estava pensando em clareamento dental, ele estava tentando entender ali as propriedades físicas da luz, mas alguém no meio do caminho teve essa sacada. Nossa, dava para clarear dentes com isso, e ganhou uma grana preta com isso. Que bom, porque é com isso que ele vai bancar a próxima inovação. Isso tudo de acordo com a teoria do Schumpeter. E essa teoria, ela foi tão forte que surgiu uma escola de teoria econômica, que é a chamada escola neo-schumpeteriana, e ela fala um pouco, uma parte dessa teoria econômica é a chamada teoria do crescimento endógeno. E a teoria do crescimento endógeno, ela surgiu, vou contar um pouco a história para vocês, em 1990, por um cientista chamado Paul Romer. Homer não como Homer Simpson, é Romer, com R no começo. Esse cara, ele falou, bom, legal, entendemos que a riqueza é gerada pela inovação. Perfeito. Mas quanto? Como que a gente coloca isso nos nossos modelos econômicos? É isso que ele se perguntou e é isso que, em 1990, ele começou a criar essa teoria que virou todo um campo econômico e que culminou 2 anos atrás, em 2018, Paul Romer e outro colega dele ganharam o Prêmio Nobel de Economia de 2018. E o que eu queria mostrar para vocês, e que eu inclusive já até postei um pouco essa semana, é um trabalho muito recente. Muito recente. Muito recente é 2 meses atrás. Setembro de 2020, 2 cientistas conseguiram chegar em uma teoria que eles conseguiram colocar um número do retorno do investimento em inovação. Não um retorno individual, eu como pessoa física não vou ter esse retorno, mas nós como nação, nós como economia brasileira, né, sociedade brasileira, teríamos um retorno do nosso investimento em inovação. Os caras que escreveram isso, Benjamin Jones, da Northwestern University, nos Estados Unidos, e Lawrence Summers, que já foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos e reitor de Harvard. Eles tentaram chegar, buscaram, né, e chegaram em uma equação que você coloca lá os parâmetros, e eles chegaram num número que eu até tá lá no meu feed desses últimos dias,
Eles colocaram um país como os Estados Unidos, com as condições macroeconômicas, taxas de juros, taxas de desemprego, etc, etc, investindo 2,7% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, consegue um retorno de 67% ao ano do seu investimento. Comparando, um bom investimento na bolsa é de 15%. Né? Mas tem alguns pontos que fazem esse investimento, esse retorno, né, diminuir, que é o fator de risco. Inovar, você pode errar. Inovar demora. A gente falou agora da máquina de clareamento dental, inclusive o exemplo que está aqui na revista, mas demora em torno de 20 anos uma pesquisa científica para ela sair do laboratório e ela virar um produto ou serviço novo. Na computação, esse tempo é de 10 anos. E agora vocês entendem porque eu estou na computação. Bom, um outro fator que aumenta um pouco esse retorno é o próprio fator de que as pessoas estão vivendo mais, porque vivendo mais elas consomem mais, então você investiu, inovou, você vai vender por mais tempo para mais gente. Mas basicamente o que a gente pode entender de toda essa teoria, de toda essa discussão, inovar é arriscado. E aí eu queria depois entrar no último ponto que eu queria conversar com vocês, que é como é isso no Brasil. Mas inovar é arriscado. Essa taxa aqui, como eu falei, de 67% de retorno nos Estados Unidos... aliás, eu não falei, né? No G7, eles calcularam como 88% de retorno. E nos 37 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 37 países, isso engloba o Brasil também, 159% de retorno. Em média, quanto mais subdesenvolvido é o país, por exemplo, o Brasil, comparado com os Estados Unidos, maior é esse retorno, porque você vai dar saltos maiores ainda de produtividade, de produtos, novos serviços, enfim, não importa. Mas, sendo arriscado, tem uma grande chance de você errar. Certo? Só que quando você acerta, é desproporcional. Por quê? Porque é monopolista. Para tentar quantificar, e aliás esses foram os primeiros trabalhos, né? O primeiro trabalho macroeconômico que chega numa equação é esse de setembro de 2020. Mas em 1958, eu até postei hoje no meu feed, um pesquisador, ele chegou à conclusão que cada real gasto no milho híbrido, cada dólar gasto no milho híbrido deu um retorno de 8 dólares, ou seja, 700%. Muitos estudos da década de 90 e etc. pegaram estudos de casos específicos, ou seja, às vezes que alguém acertou a mão e inovou um troço lindo. Aí eles tentaram fazer a conta e são sempre coisas astronômicas. O próprio paper deles chega a uma conta de 20 dólares de retorno para cada dólar gasto, ou seja, 20 vezes mais. É por causa disso. Vocês têm alguma dúvida que a Apple, empresa de $1 trilhão, conseguiu um retorno excelente em cima do tanto que eles gastaram para desenvolver o primeiro iPhone? Claro que não. E aí entra o ponto que eu queria falar sobre o Brasil. O Brasil, vocês sabem, é um dos países que mais tem empreendedores relativo ao tamanho da população. E aqui empreendedor, eu não estou falando do Elon Musk, não estou falando do Steve Jobs, etc. Estou falando nós aqui, do camelô, estou falando do pessoal aí que começou a fazer marmita em casa durante a pandemia. Tô falando de mim, tô falando de vários de vocês aí. São pessoas que tomam um risco. Em muitos casos no Brasil, a gente tem muitos empreendedores, que a gente chama de empreendedorismo de subsistência. É a pessoa que ficou desempregada e que precisa dar um jeito e aí ela empreende por causa disso. O Brasil tem muitos empreendedores. Só que os nossos empreendedores, na sua maioria, estão aqui, nesse ponto do lucro econômico zero. Ela está empreendendo para conseguir pagar a conta do fim do mês. E aí não sobra nada.
E não sobrando nada, não tendo poupança, aí a gente não consegue inovar. Então, a gente pode entender que o Brasil, a gente é pobre, disso vocês não têm dúvida, né? O Brasil não é um país rico. Tem uma desigualdade social imensa, mas é um país que tem gente passando fome, um país que tem gente que não tem água limpa e esgoto. Não somos um país exatamente rico. O Brasil é pobre porque não inova. E como o Brasil não inova, o Brasil não tem dinheiro, então ele continua pobre. É um ciclo que a gente está preso aqui. E vamos continuar presos enquanto a gente continuar aqui. Como sociedade. Não só o empreendedor, mas mesmo os trabalhadores CLT, eles trabalham para empresas que na maioria estão aqui. O governo recebe imposto de empresas que estão aqui. E etc, etc. Não sobra dinheiro. Um dos canais para você gerar uma poupança, conseguir uma grana para tentar inovar, é, por exemplo, a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, todo mundo fala, né? É o caminho para enriquecer. Temos aí, né, Thiago Reis, vários caras aí, Tiuli, Primo Rico e etc. falando, vocês têm que investir na Bolsa porque esse é o jeito de você garantir o seu futuro e etc. E todo mundo cita o Warren Buffett, né, como o cara, ficou bilionário, trilhardário com investimentos. Bom, primeiro, pode olhar. Pega aí a lista dos homens mais ricos, homens e mulheres mais ricos do mundo. Quase todos são empreendedores. Por quê? Eles inovaram, criaram um monopólio e tiveram lucros desproporcionais. O Warren Buffett está lá com o ponto fora da curva, porque todo mundo fala que ele é rico, só que o que ninguém fala é que 90% da riqueza dele veio depois que ele já era um velho caquético. Por quê? Porque investir na bolsa não dá retorno. Não dá retorno como isso. A geração de riqueza real está na inovação. E a inovação passa por dois players, vamos chamar assim, dois personagens principais. O cientista, que é o cara que está olhando para algo que a gente nem sabe se vai dar certo, e mesmo que dê certo, a gente nem sabe quando vai virar um produto ou serviço. E aí aquilo ele vai trazendo mais para a terceira dimensão, vai trazendo mais, e aí uma hora vem um empreendedor, ou enfim, pode ser dentro de uma grande empresa, mas eu estou chamando aqui de empreendedor, que vai pegar aquela inovação puramente científica e vai criar um produto novo. Então, já existia, por exemplo, há muito tempo, as telas capacitivas, que eram sensíveis a toque. Mas demorou um bom tempo até criarem o raio do smartphone, que juntaram essa inovação científica com alguma coisa utilizável e que a gente, como consumidores finais, tem vontade de comprar porque é útil pra gente. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Eu também não estou querendo vender aqui empreendedorismo como maneira de ficar rico rápido. Aliás, é o contrário disso. Tem um risco imenso, como eu falei. Tendo risco é onde tem o maior retorno, não se enganem. Mas mais do que isso, é esse o motor que leva a sociedade para frente. Porque se a gente acabar com o empreendedor, se a gente acabar com o cientista, a gente vai parar de inovar, a gente vai ficar aqui. E aí a gente está fadado a ficar para sempre no ciclo que eu estava falando para vocês. O Brasil é pobre porque não inova e não tem dinheiro para inovar, então é pobre. Continua pobre. O Brasil é o país do futuro. Eu queria que o país fosse do presente. E a gente tem um problema, a gente precisa, como eu falei, de todo mundo. Mas a gente tem inovadores, a gente tem cientistas de menos hoje no Brasil. Porque tem dinheiro de menos também para a ciência, para a inovação. Enquanto não sobrar um pouco disso para a inovação, a gente vai continuar preso aqui. Só que como que é hoje a realidade do cientista brasileiro? É alguém que está lá na universidade, ele termina lá, estuda anos e anos, termina o doutorado dele. Bom, o doutorado mesmo ele já faz um voto de pobreza, porque ele fica dependendo de uma bolsa governamental, que a bolsa federal do CNPq, para vocês saberem, é de R$ 2.200. Então uma pessoa que já é formada, já tem mestrado, está terminando o doutorado, os nossos cientistas, ela recebe R$ 2.200 por mês. Não é CLT, hein? Não tem 13º, não tem adicional de... É 2.200
uma vez por mês e acabou. Sem FGTS, sem vale, R$2.200. E o que é a perspectiva dessa pessoa que termina o doutorado? É virar professor, prestar um concurso para virar professor na federal, dar aula em alguma das qualquer coisa, ou então, o pior dos casos, na minha opinião, é se candidatar a ir trabalhar em um laboratório fora do Brasil. Ou seja, os poucos inovadores que a gente não consegue segurar, nós como sociedade. E essas pessoas que estão trabalhando para o nosso futuro daqui a 20 anos. E nosso futuro daqui a 20 anos está hoje pensando em ir se candidatar a uma universidade qualquer lá, de segunda linha, lá na Europa. Mas lá pelo menos a pessoa vai ter uma vida digna, vai ter um laboratório bom, e etc, etc. E por outro lado, começa como cientista e depois vem por empreendedor, por empresário. Como que é o ambiente empresarial hoje? Olha, eu não sei quantos de vocês empreendem, mas vocês sabem, eu tenho a minha empresa. O governo fica com mais dinheiro do que eu, pessoalmente. Eu acordo todos os dias, eu trabalho, aí entra dinheiro. Ou o guia de rodas, vai entrar dinheiro. Primeiro sai o imposto, a gente paga lá fornecedores, os nossos custos, e etc, etc. O que sobra, eu recebo menos do que o governo recebeu logo de cara. Eu acho que, não estou reclamando do imposto, acho que o imposto cumpre uma função muito importante. É o que nos paga, né, a nossa infraestrutura, e eu acho que a gente precisa também fazer um esquema de distribuição de renda melhor, e teríamos condição disso se não fosse a corrupção, mas quando falam de aumentar imposto, é como se fosse, se você é funcionário, é o seu chefe chegando para você e falando, você vai trabalhar mais e receber menos, tá bom? Pô, você não aceita isso numa boa, né? É esse o ponto, porque o imposto, ele tá tirando lucro, ele vem do lucro. Se as empresas não têm lucro, as empresas estão presas aqui. Bom, como empresário você tem duas alternativas. Ou você vende tudo e vai investir na bolsa, a lá Thiago Reis, Tiuri e companhia, ou então você tenta inovar. Mas como que você vai inovar se você não tem poupança? Entende? O Brasil hoje a gente tem um nó grande a ser desatado se a gente quiser, de fato, construir um país que todo mundo tenha acesso à comida, à água, à moradia. A gente tem como nação, como sociedade, que gerar uma riqueza que seja grande o suficiente para a gente conseguir distribuir para todo mundo. Mas a gente está preso em um ciclo aqui estruturalmente difícil de ser desatado. E aí eu quero aproveitar para fazer um chamado, já que eu estou com o palanque aqui, domingão à noite, vocês ainda estão aqui me acompanhando. Eu quero chamar você, inovador, você, empreendedor, você, cientista. O país precisa de nós. Temos gente de menos trabalhando no nosso campo de inovação, de ciência, de empreendedorismo. Não vá embora. Fique. Make Brazil great. For the first time ever. Please. Se tiver alguém aí que manja de Photoshop, bota isso aí no boné lá. Me manda que eu posto. A gente precisa, como nação, o Brasil merece, os brasileiros merecem um crescimento. E a gente não vai conseguir sair disso enquanto o sonho de toda uma for arranjar um cargo público. Por quê? Porque o governo não gera riqueza. Com todo respeito ao funcionalismo público, a gente precisa, mas não precisa que todo mundo trabalhe lá. A gente precisa de mais empreendedores, a gente precisa de mais cientistas. E a gente também, não adianta todo mundo virar investidor da Bolsa. Porque investidor da Bolsa, se todo mundo for para lá, se não tiver a Luiza Trajano para fundar a Magazine Luiza, o pessoal lá do Thiago Reis não vai ter dinheiro para poder, não vai ter ação para eles poderem comprar. Para que serve a Bolsa? É um mecanismo muito interessante para te pegar um dinheiro que estaria inútil e parado e botar na mão de gente que vai inovar. Tô tão apaixonado que eu derrubei o meu flip chart aqui. Mas é isso. Make Brazil great for the first time ever.
Please! Esse é o chamado. Nós, inovadores, empreendedores, cientistas, vamos nos unir porque nós é que vamos levar esse país para frente. Termino com esse chamado ufanista. Aproveito para agradecer a presença de todos vocês que me acompanharam. Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar mensagens. Obrigado, pessoal, e boa noite. Tchau.